Estamos chegando ao final de The Undoing e mais perguntas surgiram. Respostas? Cadê elas, Brasil? Parece que as respostas vão vir no último segundo mesmo da série. Mas chegou a hora da gente especular tudo que rolou, porque o Henry, que vocês tanto comentaram, não é tão inocente assim não, viu? Tava com a arma do crime. E a Sylvia, que aparentemente estava ali com um olhar meio suspeito toda vez que a Grace comentava algo relacionado ao caso. Essa daí também tá com cara de que tem culpa no cartório. Será mesmo? Hora da gente especular na análise do quinto e penúltimo episódio de The Undoing. Bora, meus amores! Fala, meus queridos, aqui é a Rafa Gomes. Cara, primeiro de tudo, muito obrigado por todos os comentários que vocês deixaram no vídeo passado. Vocês foram ali, espetaculares. Eu vi uma análise mais incrível do que a outra. Não tenho palavras para descrever a alegria do meu coração por ver tudo isso ali na parte de comentários. E é claro que segura isso até o final do vídeo, porque no finalzinho eu vou citar o nome de todos vocês. Tá com tudo aqui anotado no meu celular, porque são tantos nomes que eu não vou lembrar de cabeça. Mas a gente vai conversar sobre isso lá no final. Agora tá na hora da gente falar sobre esse julgamento. Primeiro de tudo, gente, a série The Undoing continua com um ritmo muito lento. Eu acho que esse é o grande problema dela em tentar prender a atenção da audiência, porque ela segura muitas informações, a série caminha de forma muito devagar, e aí quando falta 20 minutos, 15 minutos para o final do episódio, de repente todas as informações que não foram trazidas até então começam a ser jogadas na audiência de forma quase despretensiosa. Eu acho que isso é um problema que The Undoing não conseguiu consertar direito, mas a narrativa, a essência dela, o coração da narrativa é bom, porque a gente está diante de um caso que realmente está cheio de mistério e que traz muitas perguntas e pouquíssimas respostas. E eu acho que isso faz com que a gente consiga assistir a produção até o final com um pouco mais de entusiasmo. E esse julgamento aqui, achei a primeira metade dele um pouco lenta, sabe? Não teve muita coisa nova não, o julgamento começou a crescer mesmo quando os envolvidos começaram a ser questionados, interrogados, e a gente já percebeu aqui que o Jonathan, ele é muito dissimulado e manipulador. No começo do episódio, ele começa a contestar a Grace, pensando que talvez ela realmente poderia ser a assassina. O jeito que ele enquadra ela quando eles estão ali andando pela rua e tal, prova que assim, ele não confia nela, obviamente, e que claro, ele tá tentando se livrar da acusação de todo e qualquer jeito, mesmo que isso signifique acusar a sua própria esposa, o que eu achei meio estranho. Só que aí, pouco depois, logo após o primeiro dia de julgamento, os dois estão conversando por telefone ali, cada um na sua cama, ele lá no apartamento do casal, enquanto ela tá lá no apartamento do seu pai, e ele joga o migué pra ela. Não sei se vocês conhecem essa expressão migué, mas traduzindo para o bom português, migué é contar a lorota, tentar convencer a pessoa a cair na sua lábia. Foi exatamente isso que ele fez. E lembre-se que depois, lá na frente do episódio, quando ele tá se preparando pro julgamento, ele vê algumas fotos da Helena ali na televisona, onde tem dentro do escritório da advogada dele, e ele abre o coração, diz que era enlouquecidamente apaixonado por ela. Ele usa a palavra loucamente mesmo. Então esse cara que tá falando que quer envelhecer com a sua esposa, pouco depois vai dizer que é loucamente apaixonado pela Helena, e que isso de forma alguma anula o amor que ele sente pela esposa. Amado, você precisa de um tratamento psicológico, porque isso não faz sentido nenhum. Então, conseguiu, fez a maior lábia pra ela, e a mulher não saiu lá da casa do pai para encontrar com o bandido, com o Chernobyl. Encontrou com o Chernobyl, e aí vocês já sabem o que aconteceu ali. E aí as coisas começam a esquentar um pouco mais, porque estão tentando colocar a culpa no Fernando Alves, mas eu não acho que ele seja o culpado não. A forma como ele está tão abalado emocionalmente mostra que um cara que é assassino não ficaria do jeito que ele ficou não, viu? Tão emotivo assim. Agora, falando em abalado, estar abalado ou não, tem uma parte do julgamento que deixou uma pulga atrás da minha orelha aqui, viu? Porque em um determinado momento a gente consegue ver as fotos do corpo da Helena. E quando as imagens são mostradas, a gente vê aqui algumas reações chaves. O Fernando Alves, ele fica chocado e instintivamente protege o seu filho e fala: não veja essas imagens. Já o Jonathan fica horrorizado e desvia o olhar.
Agora, a Grace, não. Ela fica com um olhar bem fixo, cravado ali, ó, e a gente não consegue discernir qual é a emoção que ela tá passando ali naquele momento. E a impressão que nós temos é que ela não está desviando o olhar da imagem. Isso me deixou muito intrigada, porque assim, se ela é tão inocente assim, e se ela ficou tão chocada com o caso do marido, ela deveria ficar 1000 vezes mais chocada ao ver aquela imagem da Helena totalmente ali em frangalhos. E ela não teve essa reação. Descobrimos que o Henry, quando ele tinha chegado na escola em uma determinada data aleatória que não foi revelada, chegou a ver o seu pai de conversinha com a Helena. Mas o fato dos dois terem sido vistos juntos pelo Henry e ele ter guardado essa informação mostra também que o Henry é capaz de proteger o pai em toda e qualquer circunstância. E isso vai abrir uma pergunta muito grande na nossa mente lá no final do episódio, quando a gente vê que a arma do crime está dentro da caixa do seu violino. Algo que foi encontrado de forma totalmente aleatória pela Grace. E é claro que no instante em que a Grace encontra a arma do crime, instantaneamente o Henry abre os olhos com aquela cara de choque. Mas eu não acho que o Henry é culpado. Eu acho que ali tem alguma manipulação que fizeram com ele, porque a gente percebe logo desde o primeiro episódio que o Henry é um menino muito sensível, ele é muito delicado, ele não é um menino que tem uma postura assim, sabe, agressiva e tal. Ele parece ser um garoto muito comportado. É claro que a gente tem que sempre desconfiar de todo mundo, né, porque nessa situação ali todos são suspeitos, mas eu acho que o comportamento dele e a forma como ele reagiu diante da mãe quando ele foi contar essa informação que ele sabia, dessa coisa dele ter visto os dois juntos, né, a Helena e o Jonathan juntos, a forma como ele reagiu ali, eu não acho que o Henry seja um ator tão excepcional assim pra fazer a Maria do Bairro naquela cena. Eu acho que ele realmente estava muito assustado. Então eu acho que a arma do crime estar dentro do seu violino tem a ver com algo muito mais profundo do que ele simplesmente ser o responsável pela morte da Helena. E por falar em morte, olha que rolê aleatório. Eu achei que isso foi uma situação bem mal conduzida dentro da série. A gente nunca tinha ouvido falar história nenhuma de ter um cachorro e etc. No começo da série, nós vemos a família ali, num momento super casual dentro da casa, na hora do café da manhã, falando sobre a possibilidade de ter um cachorro, mas é uma conversa que ela não tem raiz nenhuma na mente da audiência. Tanto que eu creio que muitos de vocês talvez nem se lembrem tanto dessa cena, porque ela não é uma cena memorável. E de repente, depois de um dos dias de julgamento, a gente vê Jonathan, Grace e Henry almoçando em um restaurante chiquérrimo, e naquela ocasião o Henry joga a ideia deles terem um cachorro, porque ele já conhece a história do cachorro, porque a mãe contou pra ele. O Jonathan fica super exaltado, decide sair da mesa, e aí a gente descobre que, na verdade, a gente está falando ali de uma menina chamada Katie, que é a sua irmã que morreu aos 4 anos de idade, sendo atropelada por um carro, enquanto ele, aos 14 anos de idade, estava sendo babá dela e preparava um lanche na cozinha. E aí, gente, ele faz um choro diante da Grace, que na hora que eu vi a cena eu pensei assim, caraca, que atuação ruim do Hugh Grant. Ele tava indo bem até agora na série e ele me faz esse choro miado. Só que depois esse choro é bem explicado, viu? O choro não é uma atuação ruim do Hugh Grant, é na verdade uma atuação ruim do Jonathan, porque depois a Grace consegue conversar com a mãe do Jonathan, com quem ela não conversava desde o casamento deles dois, e ali naquela situação a mãe joga todo o rolê pra ela e fala que ele é um homem incapaz de sentir culpa, que ele não sentiu culpa e nem luto pela morte da irmã, que ele tem culpa no cartório, que ele é parcialmente responsável por isso, que a família abriu espaço para ele compartilhar a dor e etc. E na verdade ele agiu como se nada tivesse acontecido. E a Grace tá feito o peão da casa própria nessa situação, né? Rodando de um lado pro outro sem saber o que fazer. E aí o que ela faz? Ela liga pra sua amiga Sylvia, que nesse episódio apareceu em 2 momentos chaves. Ela aparece no instante em que o Fernando Alves está depondo, e o jeito que ela aparece, pela angulação da câmera, mostra que ela realmente tem um papel muito mais importante. Eu adorei esse ângulo porque ali trouxe algo que muitos provavelmente não vão perceber,
que aquela forma que ela foi introduzida nessa cena, não mostrando ela, mas ao mesmo tempo apresentando a personagem durante o julgamento, mostra que assim, ela tem um papel muito mais importante do que a gente imagina. Por isso que é importante a gente ficar de olho na parte técnica de uma série ou de um filme, porque muito da narrativa é contado em coisas que você não vai ver ao longo da história, viu? E aí depois, a outra cena que ela aparece é quando a Grace está conversando com ela e a Grace, depois de conversar com a sua sogra, liga pra amiga e já começa a passar o rolê. E naquela cena, a gente percebe pelo perfil da Sylvia que ela traz uma expressão um pouquinho sagaz, como se assim, ela não chega a dar uma risada, mas parece que ela tá com um risinho de canto e uma cara de alguém que parece que está sentindo pelo menos um pouquinho de prazer naquilo que ela está ouvindo. Aquilo tudo que ela começa a repetir depois que a Grace vai contando a história, me deixou muito mais desconfiada, porque eu não sei, aquilo ali ficou muito estranho pra mim, viu? E aqui fica uma grande indagação. Será que a Sylvia é a outra amante do Jonathan e ela descobriu o caso dele com a Helena e decidiu fazer justiça com as próprias mãos e agora tá se divertindo com todo esse circo dos horrores? Tá difícil a gente responder essa pergunta, né? Mas eu acho que o lance da Grace ser a culpada pelo crime já não parece ser uma certeza que tá tão próxima assim da realidade. Talvez a Sylvia tenha um papel muito maior do que realmente a gente já viu até agora. Mas a gente só vai conseguir responder isso oficialmente na análise da semana que vem, quando o último episódio for exibido, não é? Mas antes de eu acabar com esse vídeo aqui, é claro que eu preciso agradecer a todos vocês mais uma vez pelo apoio e pela participação nos comentários. E eu vou citar o nome de todos vocês aqui e os comentários de vocês aparecerão aqui na tela. Só que, ó, gente, eu não lembro o nome de todo mundo de cabeça porque foi muita gente. Então eu tenho tudo anotadinho aqui e eu quero contar pra vocês e eu quero agradecer nominalmente aqui, ó, a Ludmila FL, El Antonito, ainda falei com sotaque, você viu? Marcelo Santos, Renan, Viviane Martins, Verinha Lúcia, Lídia Fontes, Jussara, Jéssica Vieira, Monique Barcelos, Marcela, Rosana Luiz e Maria Benedita. Muito obrigada pela participação de vocês aqui nos comentários. E lembra, deixa um comentário muito legal aqui no box de comentários, que na semana que vem eu cito os nomes de vocês de novo e estampo todos os seus comentários aqui também. E se você gostou desse vídeo, não sai daqui do canal, porque você sabe que tem muita coisa boa por aqui. Então já vai clicando numa dessas duas telinhas para você ser direcionado para coisas excelentes aqui no Rafa Gomes. Um beijo para todos vocês, fiquem todos com Deus e não se esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, Instagram no @Rafa Gomes e lá no Facebook também, no Rafa Gomes. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!